Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo, pesquisador em saúde. Sejam bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo nós vamos falar sobre como transformar uma variável contínua em variável categórica. Uma variável contínua é uma variável também chamada de variável numérica, ou seja, é uma variável que pode assumir um valor, um número, qualquer número, ok, dentro de uma determinada escala. Já uma variável categórica é uma variável que, a grosso modo, assume agrupamentos, ok? Tem categorias que podem ser nominal, quando não seguem uma determinada ordem, ou ordinal, se seguirem uma ordem. E uma forma prática que o SPSS tem para transformar essas variáveis contínuas em variáveis categóricas é através desta função que se encontra aqui nesta opção Transform Visual Binding. Visual Binding é visualização binding, ou seja, reagrupar uma determinada variável. E, para tanto, é necessário que você tenha em conta o primeiro aspecto, que é ter a certeza que a variável, por exemplo aqui, a variável idade e a variável IMC, o índice de massa corporal. Vamos trabalhar nessas duas variáveis aqui presentes, a fim de que seja mais ilustrativo e possamos consolidar. Outro aspecto importante aqui é a medida dessa variável. Uma variável escalar, ou seja, tem uma escala, tem que estar escalar. Né? Lembrando que o SPSS pode assumir esses três tipos, ou seja, a variável escalar, que é a variável contínua, a variável ordinal e nominal. A variável ordinal e a variável nominal, as duas são variáveis categóricas. A ordinal vai seguir uma ordem propriamente dita, a nominal nem tanto, ok? Não segue, se por assim dizer. Então, até aqui estamos e vamos então para o próximo passo. Então, eu tenho aqui as variáveis que vamos trabalhar. Começaremos primeiro com a idade. Então, eu venho aqui em Transform. Né? Ao clicar em Transform, abrirá essa caixa de diálogo. Eu venho aqui em Visual Binding, clico e abrirá essa outra caixa de diálogo. Temos aqui as variáveis. Clicas na variável de interesse e levas para a caixa que está à vossa direita, e aqui você tem a opção, né? Está escrito variáveis, ok, para reagrupar, ok? Reagrupei, eu escolhi aqui a idade e dou continuar. Continuando, abrirá essa caixa de diálogo. E tal como vocês podem observar, eu tenho aqui o nome da variável, que é a variável corrente, ou a variável de interesse, e tenho aqui o rótulo dessa variável. E aqui tem essa caixa vazia, essa barra vazia, e eu tenho aqui essa outra barra também. Na barra vazia eu vou colocar o nome da variável que eu pretendo reagrupar a partir dessa variável contínua que é a idade. Então eu quero transformar a idade em grupo etário ou faixa etária, dependendo do vernáculo, seja português de Portugal ou português do Brasil. Então eu tenho, ou português de Angola, né? Então eu tenho faixa etária, eu vou pôr aqui faixa etária, deixa eu colocar em maiúsculo, faixa etária. Então tenho aqui o nome da variável que será gerada, nesse caso será a variável categórica, e aqui eu tenho o rótulo da variável que eu vou obter. E vou colocar o mesmo termo, okay? Só que aqui já poderei colocar em texto normal, dá espaço, okay? Lembrando que o label, que é o rótulo, é conforme aparecerá quando eu for gerar uma tabela ou um gráfico. A variável, okay, não vai, só aparecerá a variável se eu não colocar o label. Quando eu coloco o label, esse label ou esse rótulo é o que aparecerá quando eu gerar um gráfico. Então, até aqui estamos, e imediatamente abaixo vocês veem que eu tenho o valor mínimo e o valor máximo aqui da idade. Okay? Quer dizer que dos dados que eu
pude obter da minha população que está sendo estudada. Eu tive 14 anos como a idade mínima e 69 anos como a idade máxima. Isso é representado aqui abaixo, em que vocês veem essa distribuição normal, né? Tem aqui, ela até, pronto, é mais ou menos normal, aí na curva de Gauss. E abaixo, aqui a vossa lateral, tem o número 200, que é o número de casos, ou o número de entradas, nesse caso. São dados aleatórios hipotéticos, mas na prática seria um número de participantes do meu estudo. Então, como é que procedemos? Aqui eu tenho abaixo o valor e eu tenho aqui a legenda. Nesse caso é o valor do dado contínuo e aqui é a legenda, o rótulo da categoria que eu vou gerar nessa variável que eu pretendo reconfigurar. Então, como é que eu faço? Eu vou basear aqui num texto que eu pré-elaborei, em que eu tenho as categorias que eu vou criar aqui para que torne mais didático. Deixa aqui amplificar um pouco para que esteja mais visível. Vocês vejam aqui, tem o grupo etário que eu pretendo reconfigurar. Adolescente, jovem, adulto jovem, minha idade, idade madura e idoso. São dados hipotéticos, é uma forma de configuração hipotética. Você pode organizar em dados quaternários, ou quaternais, quintenários ou quinquenais, de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, depende do contexto em que você está realizando o seu estudo. Então vamos basear aqui. Voltamos aqui na nossa caixa de diálogo e prossigamos. Então, para criar, para reagrupar, eu tenho aqui esse termo, o high, é onde eu vou colocar o valor máximo, ok? O valor máximo dos meus dados contínuos. E aqui eu vou colocar a legenda. Observem, por exemplo, a primeira variável, o valor máximo é 14, é 17, perdão. Então eu venho aqui e coloco, onde tem o high, ou o valor máximo, coloco 17. Ao clicar, okay, ele dá o label. Okay? Venho para aqui e coloco o rótulo dessa categoria, que é 14-17 anos. Quer dizer que nesta variável, nessa categoria que eu criei agora, okay, estarão todos os participantes do estudo com até 17 anos. A seguir, qual é a categoria? É esta, 18 a 24. Quer dizer que o meu valor máximo é o 24. Então, eu venho aqui e coloco 24. Ao clicar, okay, então eu venho 17, aí é de 14 a 17. Então será, se aqui terminou em 17, quer dizer que aqui vai continuar e vai de 18 a 24, porque o 24 é o meu valor máximo que ele vai admitir aqui. Então, no meu rótulo, aquilo que eu quero que apareça na categoria, eu vou colocar então 18 aos 24 anos. Vamos mais exemplificar outra vez aqui. Depois vem o adulto jovem, aqui nesse exemplo, e vai de 25 a 34. Quer dizer que o meu limite máximo aqui será 34. E eu aqui vou colocar 25 a 34 anos. Aqui vocês podem ver que eu já terminei e tem aqui as divisões, em que eu tenho a reconfiguração em 1, 2, 3, 4, 5, 6 subcategorias que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notem que aqui no último valor eu não coloquei o número 65, porque ele vai assumir que a continuar daqui, okay, ele vai pegar os índices. Se aqui o valor máximo foi 64, quer dizer que aqui continua de 65 até os restantes. Quer dizer que os valores acima de 65 estarão todos incluídos dentro dessa variável. Por isso eu coloquei aqui no rótulo 65 e mais anos. Tendo terminado
eu vou dar OK e ele vai dar um sinal e vai dizer que as especificações binding ou de reconfiguração vão criar uma variável. Então eu dou OK, ele vai gerar a variável, conforme vocês podem ver, gera essa variável ordinal. É uma variável ordinal, categórica, ordinal. E ele vai agrupar, eu vou deixar encostar aqui ao lado da idade. E vem que o que ele fez é agrupar, por exemplo, 14 anos, agrupou de 14 a 17. Aqui 15 anos ainda está dentro da mesma categoria porque o limite é 17. Aqui 18 anos já não está dentro desta categoria porque eu assumi que o limite máximo para essa categoria é 17 anos. Então 18 anos vai estar incluído dos 18 a 24. E isso vai ser feito ao longo de todos os outros dados, conforme podem aqui observar. Então, temos terminado o primeiro exemplo da idade e agora vamos praticar em relação ao índice de massa corporal. Então, aqui o que nós temos é o índice de massa corporal, né, que é a relação entre o peso e a altura. Já calculei e os valores que eu obtive após o cálculo são estes aqui. Mas, no entanto, eu preciso agrupar. Então, vamos lá, são essas categorias que nós vamos criar para o nosso índice de massa corporal. E voltamos a repetir novamente. Vemos aqui em Transform e Visual Binding. Ao clicarmos em Visual Binding, okay, nós colocamos aqui o índice de massa corporal. E ele abre essa caixa de diálogo. E na caixa de diálogo, aqui nós colocamos a variável que será reconfigurada, que é IMC, pode ser 2, okay, ou reconfigurado. E aqui colocamos índice de massa corporal, binding, índice de massa corporal, vou escrever reconfigurado. E aqui tem o valor mínimo e o valor máximo da variável. Então, segundo a classificação que nós vamos adotar, okay, o menor valor é 18,5 e o rótulo é abaixo do peso. Então, como podem observar aqui. Então, eu venho e coloco aqui no valor máximo 18,5. Ao clicar, ele já faz a divisão e eu vou colocar abaixo do peso. Depois, qual é a próxima categoria? Vai de 18,5 a 24,9. Então o valor máximo é 24,9 para o peso normal. Então venho aqui e coloco 24,9 e coloco o peso normal. A seguir tem o sobrepeso, que o valor máximo é 29,9, vai de 25 a 29,9. Então vou colocar aqui o valor máximo 29,9 e eu vou colocar sobre peso. A seguir, vem os outros dados, vai de 30, a obesidade de grau 1, de 30 a 34,9. Então, o valor máximo 34,9. E aqui eu vou colocar obesidade grau 1, obesidade grau 2 vai de 35 a 39,9. Então vou colocar aqui no valor máximo 39,9. Vou colocar obesidade
grau 2, e aqui é o valor máximo que vai de 30, de 40 nesse caso para cima. Então não preciso colocar aqui mais nenhum dado, porque ele assume que é saindo do 39.9, o que é que vem depois de 39.9? Vem o 40. Então aqui é o 40, por isso é que eu não preciso colocar. E aqui eu coloco obesidade grau 3 e clico OK, e vem aquele aviso que vai gerar uma nova variável, e gerou a variável. E conforme podem observar aqui, deixa ampliar, temos aqui o peso normal, ele reconfigurou. Agora na prática, okay, temos aqui a variável gerada através desta, e temos esta variável gerada através dessa. E vamos lá fazer a análise das variáveis que nós geramos. E começamos aqui na estatística descritiva. Para quem não sabe, para gerar uma tabela, a forma mais básica de gerar uma tabela no SPSS é aqui. Vens aqui analisar, analyze, estatística descritiva, frequências, e selecionas a variável de interesse. Nesse caso é a faixa etária que nós queremos gerar, e o índice de massa corporal. Colocamos aqui, vamos ver, garantir que também, além de tabelas, gere também gráficos. Pronto, tem aí o gráfico de barra, percentagem, OK, continuar. Temos aí as variáveis que pretendemos que sejam geradas, damos OK. E os dados ficam assim. Pronto, ele tem aqui a tabela que foi gerada, perdão. Tem aqui as categorias, tem aqui a frequência relativa, a frequência absoluta, nesse caso as percentagens, e conforme ele agrupa, tem aqui o total e as categorias que foram feitas. E o mesmo acontece aqui com o índice de massa corporal em categorias, peso normal, sobrepeso. Então vemos que na nossa população em estudo, 31% estavam com sobrepeso, 24% tinham obesidade grau 1, ninguém teve obesidade grau 3, a maioria da população, nesse caso 43,5%, tinha o peso normal. E aqui os gráficos que foram gerados. Deixa eu aumentar aqui, são esses gráficos que foram gerados. E aqui temos também a faixa etária, e temos o índice de massa corporal. Espero que tenham gostado. É uma dica muito prática, um truque muito prático, vocês podem utilizar, lembrando sempre do princípio que eu partilhei convosco, que é mais prático, deixa muita coisa em aberto. Se você deixar a variável contínua aí intacta para qualquer eventualidade, do que ir fazendo já diretamente a variável categórica. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e seguir o meu canal para estar a par dos vídeos que eu for lançando. Até já, obrigado por acompanhar, fiquem com Deus, tchau.